Hoje, o correspondente Marcos Uchoa mostra quais são os maiores problemas da atualidade para a população russa. Pra gente é uma cena meio esquisita. Um futebolzinho entre amigos na neve, no gelo. Os russos estão felizes. Vão participar da próxima Copa depois de terem tido que assistir a última pela TV. É dia de semana e vários ali devem estar desempregados. Mas vamos conversar de assuntos mais agradáveis. Todos se interessam pelo futebol do Brasil. Querem saber como está a seleção? Ronaldinho, Romário? Não sabem que os brasileiros também fazem essas mesmas perguntas. A alegria é calorosa, apesar do estado do gramado. Um contraste com o campeonato da vida real, onde ali sim, os russos estão nas profundezas da tabela. Apesar de ser obrigatório uma autorização do governo para se morar em Moscou, as pessoas das regiões mais pobres da Rússia continuam chegando, atraídas pelas riquezas da capital. Qualquer trabalho é preferível à pobreza do interior. Nos últimos 10 anos, sucessivas desvalorizações do rublo e escândalos bancários diminuíram ainda mais as poupanças dos russos. O resultado é que existem bilhões de dólares escondidos, ilegais e bem mal repartidos. Um estudo feito pelo governo russo estima que existam 140 bilhões de dólares nas poupanças, nas economias pessoais de seus cidadãos. Mas 103 milhões de pessoas dividem apenas 4 bilhões de dólares. E 3 milhões de pessoas têm 70 bilhões de dólares. Escaldados por tantos pacotes e calotes de governos e bancos, as pessoas economizam esse dinheiro principalmente em moeda estrangeira, basicamente o dólar. A nota de $1 foi criada por um artista russo, um imigrante. Um dos símbolos do domínio americano reina soberano na noite moscovita. Que melhor maneira de se lavar dinheiro do que em cassinos? O crime organizado foi rápido. Moscou é hoje a cidade com mais cassinos do mundo. Qual a segunda fonte de renda para essa máfia? O tráfico de drogas. Segundo estimativas do governo russo, 6 milhões de pessoas usam drogas. A maioria, jovens de 13 a 25 anos. Essa russa diz que eles gostam de se divertir, que não usam drogas, mas que conhecem gente que usa, que é fácil comprar. Em terceiro lugar em lucratividade vem o comércio mais antigo do mundo, prostituição. 80% dos desempregados são mulheres. 500 mil de russas foram empurradas para esse caminho. A beleza da mulher russa é desfilada nas ruas e na mídia do mundo inteiro. A tenista Anna Kurnikova é a mulher que ganha mais dinheiro com publicidade. É admirada por várias qualidades, o tênis não sendo uma delas. Mas o pior problema da Rússia é esse aí, o alcoolismo. Quando a Rússia foi fundada em Kiev pelo príncipe Vladimir, ele só não aceitou o islamismo porque era uma religião em que era proibido beber. E hoje, a Igreja Ortodoxa Russa ganha dinheiro importando e vendendo bebida alcoólica. Uma maneira de financiar a igreja inventada por Yeltsin, um garoto propaganda da vodka. Alegrinho é pouco. Presidente da Rússia por 2 mandatos, na década de 90, Yeltsin protagonizou alguns vexames por estar tão constantemente movido a álcool. Putin é o avesso de Yeltsin e é bem mais respeitado por ser um presidente sóbrio. Mas uma das principais fontes de renda do governo é o imposto sobre a venda de vodka. Nunca o governo arrecadou tanto. Esse russo está desempregado. Diz que todo mundo bebe, que é normal, a única alegria que ele tem. O governo lucra, a igreja também. O urso, que é o símbolo do país, como o russo, bebe para esquecer. Talvez nem lembre mais que na Olimpíada de Moscou, em 80, os russos promoveram um show inesquecível. Na cerimônia de encerramento, o ursinho Misha chorava o fim dos jogos. Hoje, existem mais razões para isso. Amanhã você vai saber por que a população russa está diminuindo em 800 mil habitantes por ano. Na Rússia, é só você falar que é brasileiro que logo perguntam sobre as novelas. São bem populares. Quanto mais distante da realidade for o tema, melhor.
Земля любви. A que faz mais sucesso atualmente é Terra Nostra, que eles traduziram para Terra do Amor. O Brasil pode ser, a Rússia não parece. Esse é um dia particularmente feio, um frio miserável. O vento e a chuva fazem com que se queira estar em qualquer lugar, menos nessa praça, em São Petersburgo. Chegam dois casais, os noivos e os padrinhos. É um costume na Rússia se brindar o casamento em locais importantes da história do país. Um pouco de vodka e suco de laranja. Algumas fotos para lembrar o grande dia. E o futuro? Quais são os planos? Vamos esperar um pouco e depois queremos um filho, diz a noiva. Boa sorte para os dois. Na Rússia, o número de casamentos nos últimos 10 anos diminuiu em 1/3. O número de divórcios aumentou 70%. Ainda nessa pracinha, perguntamos para uma mãe por que só um filho. Porque ninguém tem dinheiro para ter mais de um, ela responde. Aí você começa a reparar. De fato, na Rússia, o que mais se vê são casais com apenas uma criança. Desde a Segunda Guerra Mundial, que não nascem tão poucos russos. O resultado disso é o que na Rússia chamam de catastroika, com uma taxa de natalidade que está entre as duas mais baixas do mundo, desde 93 que a população russa está diminuindo de 700 a 800 mil pessoas por ano. Isso nunca aconteceu no mundo, num país que não está em guerra. Mas o problema não é só não nascer. O russo, principalmente o homem, está morrendo mais cedo. A crise econômica explodiu com a saúde do russo em várias formas. O consumo de carne, de leite, de frutas despencou. A qualidade da alimentação é bem pior. O alcoolismo aumentou e atinge 20 milhões de russos. 2/3 dos homens fumam e com isso a mortalidade por câncer e por problemas cardíacos é muito grande. A Rússia é o país onde a AIDS mais cresce na Europa. Tuberculose é cada vez mais comum. O crime disparou. Existem 1 milhão de presos na Rússia, igual a toda a população carcerária da Europa. O homem russo é uma espécie quase em extinção. Outra maneira de se ver a gravidade da situação é quando se faz uma previsão de quantos garotos adolescentes de 16 anos vão chegar aos 60 anos de idade. Nos Estados Unidos, esse número é de 83%. Aqui, apenas de 54%. Quer dizer, praticamente 1 em 2. O que é curioso é que na época dos czares, há 100 anos, esse número era de 56%. Depois de um século de tantos progressos, a Rússia andou para trás. Quem quer casar com esse homem russo que, em sua grande maioria, tem salário de R$130? Não muita gente. Quem quer ter filhos com ele? Menos ainda. 80% dos crimes violentos são domésticos, as vítimas, a mulher e os filhos. E fugindo desses pais, o número de meninos de rua é calculado pela igreja russa em no mínimo 2 milhões. E morar na rua no inverno é quase uma sentença de morte. Nessa escola estudaram os filhos de Stalin. No centro de Moscou, ela era uma das melhores da Rússia. É uma criançada alegre, animada, querendo fazer graça para esses visitantes do Brasil. Um contraste com o humor das professoras. Uma diz que as mudanças dos últimos tempos levaram os russos para uma mentalidade de cada um por si. A outra ri quando eu pergunto se ela está satisfeita. Diz que com o salário que elas ganham não dá para seguir na carreira. Esse menino sério também é filho único. A mãe é médica. 80% dos médicos na Rússia são mulheres. E a feminização da profissão fez com que a carreira também passasse a ser muito mal remunerada. Ela diz que quer ter um segundo filho e que vai trabalhar muito para poder ter dinheiro para isso. As professoras que cuidam da educação, os médicos que cuidam da saúde, as mães que cuidam de todos, as crianças que são o futuro. Que futuro? Amanhã, na última reportagem da série, um balanço dos avanços e atrasos ocorridos na Rússia nos últimos 10 anos.